Oi, Heloísa, boa tarde para você. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, como sempre, Luiz. Olha só, a Heloísa, como eu já falei, é advogada, professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direitos Humanos pela USP, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Política Constitucional lá pela PUC, onde eu cursei Direito, Heloísa, mas não concluí por causa de uma matéria, um erro grave na minha vida. Então, sou um estudante de Direito que não se formou, só me formei no jornalismo. Antes de fazer a pergunta para a Heloísa, avisar para o pessoal que a enquete está no ar. Quem respondeu melhor no primeiro bloco. A minha resposta foi: recado para a STF, mais medo de clã Bolsonaro e Cunha, podem soltar brasão. E o público deu uma bem parecida e curtinha. Cunha, Lira e o Centrão. E é a resposta para a pergunta. Vamos lá. Votem, por gentileza, na enquete lá. Ô, Heloísa, mais uma vez a gente quer discutir com você, né? E podemos pegar os pontos específicos agora. Quais são os riscos aí dos confrontos em série que a gente está assistindo entre o Supremo e o Congresso? Estamos vendo um hoje, por exemplo, que é a questão do Chiquinho Brasão lá. Um dos fatores que tem ajudado, né, e podem levar à soltura dele. Ah, queremos dar um recado para o Supremo, porque alguns deputados podem ser o Chiquinho Brasão amanhã. Vamos começar por aí, porque me parece que nesse caso aí, e eu queria saber o que que você acha, se você acha que tem fundamento a prisão preventiva do Chiquinho Brasão, porque eles dizem, depois de 6 anos, né, como é que teria sentido uma prisão preventiva? Queria te ouvir e uma opinião sua sobre, começando por esse caso aí nesse contexto, confronto Supremo-Congresso, no caso específico, Câmara. Então, maravilha. Acho que esse é o assunto do dia aqui hoje. A gente tem um embate entre Congresso e Supremo que a gente pode chamar de um embate que é sério, que se refere sobre quem dá a última palavra sobre a definição de algumas políticas, é o debate que a gente tem numa série de ações judiciais, se a gente deveria ter um tribunal que se contém e de um legislativo que efetivamente regula algumas matérias constitucionais a contento. Esse é um grande debate do direito constitucional, e aí a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando das democracias constitucionais. Agora a gente tem uma outra situação, que é um embate que a gente não pode classificar como sério, que é um parlamento que reage à tentativa de imposição da lei e de investigações contra parlamentares que usam as suas imunidades como escudo e artifício para cometer crimes. Esse é outro cenário. E me parece que este caso do Brasão se insere neste segundo grupo de casos. Então, a gente não está falando de um embate entre poderes, de uma necessidade de autocontenção de uma Suprema Corte, de um legislativo que tem que ser o protagonista dos debates políticos. Não. A gente está falando de parlamentares que querem usar a sua imunidade e usar os benefícios do seu cargo para cometer crimes e saírem impunes. E, nesse sentido, me parece gravíssima a posição que tem sido conduzida por parte desses parlamentares de resolver pela soltura, né, de Brasão, apesar das atrocidades que foram reveladas, claro, ainda no âmbito de uma investigação, mas que revelaram um envolvimento, ao menos com indícios bastante fortes, de envolvimento com a criminalidade organizada. Né? E essa prisão em flagrante do deputado se deveu à possibilidade que ele tem e a indícios que ele tem de continuar cometendo crimes para encobrir a participação nesse assassinato. Então, a gente não fala necessariamente de uma prisão em flagrante para responder a um crime que aconteceu há 6 anos atrás. De fato, a gente não teria o elemento contemporâneo da prisão preventiva, mas nesse caso seria, bom, estão sendo adotadas medidas para impedir que as investigações sobre este crime cheguem a uma conclusão necessária. Isso, relacionado à organização criminosa, é um crime, é o crime de obstrução de justiça. E é uma das condições necessárias para
a decretação da prisão antes da condenação, como de fato foi feito em relação a Brazão, né? Os argumentos jurídicos, se essa prisão deve ser mantida ou não deve ser mantida, se a gente está falando de uma necessidade de revisão judicial, isso se dá no curso do processo no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente está vendo claramente aqui no plenário da Câmara é muito menos um recado para a Suprema em relação ao protagonismo no que se refere ao debate político brasileiro, e um recado, se ele existir, é de favorecer a própria classe política no que há de pior, que é favorecer o cometimento de crimes e uma sensação de impunidade e de privilégios que venha por parte desses parlamentares. Então, nesse sentido, você reforça a necessidade do Supremo Tribunal Federal atuar nesses casos criminais. Kennedy, eu vou cometer uma indiscrição, para a gente poder já mudar de assunto. Mudar de assunto, não, aprofundar o assunto, mas é que eu não quero perder a chance de fazer a síntese agora, porque a Heloísa foi muito clara. Ela foi no ponto. Né? Ela foi no ponto certo, e eu acho que é o mais fundamental de tudo que a gente vem a falar hoje, que é soltar brasão e autorizar parlamentares a cometerem crimes. Tá por aí, Heloísa? Tá certo? É exatamente isso. E crimes gravíssimos, né? Então, sim, a gente está falando de criminalidade organizada, de milícia, de assassinato. A gente está falando, não é de uma criminalidade, vamos dizer, com pouco potencial ofensivo. A gente está falando de crimes gravíssimos. Ô, Heloísa, e ele já mostrou que ele é capaz solto, final, né? Então. Porque tem 6 anos que eles obstruem a investigação, atrapalham a investigação, está presente o elemento de uma preventiva, deixar ele solto, corromper o chefe da polícia. Né? Então, assim, E no exercício de um papel e de uma função que tem poder, né? Porque ele ainda não foi cassado, há um processo no Conselho de Ética, ele pode perder o mandato em relação de uma quebra de decoro, vejam só, né? Por estar envolvido com a criminalidade organizada e um eventual homicídio, mas isso ainda não aconteceu. Então, a gente não está falando só especificamente dele não estar sujeito à prisão preventiva. A gente está falando dele permanecer nas suas funções como deputado e usando esse poder como, segundo as investigações, tem usado ao longo desses últimos anos para impedir o andamento correto de investigações de um crime que marcou o nosso país e que merece uma resposta. Boa. Zé, você quer mudar de assunto agora? Não, eu queria explorar mais um aspecto, uma coisa que você falou no primeiro bloco, e eu queria pedir para a Luísa explicar como é que é possível, eventualmente, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas é possível que aconteça, a Câmara soltar o Chiquinho Brazão, que é um deputado federal, e ao mesmo tempo, depois ele vir a ser cassado. Como essa contradição se explica? É uma enorme contradição que está colocada. Isso provavelmente, né, tem chance de acontecer no caso do Brazão, em que você vê que, ao invés de se dar uma resposta criminal à altura, eventualmente você julga ali uma quebra de decoro num outro tempo, com uma outra negociação, a partir, né, de outros interesses. Se isso de fato acontecer, vai evidenciar que houve um erro ao relaxar essa prisão de Brazão, porque, afinal de contas, os próprios parlamentares vão considerar grave o suficiente para cassar o mandato. Então, a gente está falando aqui de muito pouco de preservação da Constituição, muito pouco de preservar o decoro do parlamento, muito pouco de embate de poderes. A gente está falando aqui de interesses próprios, de impunidade e de como a criminalidade organizada está entranhada no nosso sistema político. Realmente, a Heloísa tocou no ponto-chave, né? Quer dizer, não é só a cara de pau, não é só legislar em causa própria, não é só falar, bom, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Não. É você esfregar na cara da sociedade que, olha, não, nós mandamos, nós somos criminosos, nós mandamos e esse cara vai ser solto, entendeu? Não tem discussão, é mostrar quem manda de fato.
e tentar nos convencer que o errado é o judiciário por aplicar a lei. Isso, isso.